Olá! E hoje a gente vai conhecer uma psicografia cheia de emoções e de ensinamentos. Ela foi trazida pelo espírito do Júlio Duarte Dias, intitulada Vida de Cabeça para Baixo. Será que pessoas que foram nossas inimigas lá em vidas passadas teriam o poder de voltar e destruir a nossa vida? O que você acha? Vamos saber? Essa psicografia foi trazida pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia, ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se você se interessa, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. Vamos conhecer agora a história do Júlio Duarte Dias. Eu saí para o trabalho bem cedo, deixei minha esposa dormindo. Ela estava grávida de algumas semanas e eu estava muito feliz. Eu pensava, agora preciso trabalhar mais ainda, a família vai crescer. Não me importo de trabalhar, quero ser o melhor pai para os meus filhos. Mas claro, não vou mimar demais. Como diz minha mãe, mimo demais estraga. No caminho para o trabalho, senti um aperto no peito. O que será isso? Deve ser ansiedade. Eu sempre quis ser pai. Foi tão difícil conquistar Lúcia. Foram anos tentando. Eu a amo tanto. No carro, dirigindo, senti uma angústia. Será que estou ansioso? Mas por quê? Está tudo bem. Cheguei no trabalho, os funcionários me trouxeram vários problemas para resolver e esqueci da ansiedade. O dia passou que nem vi, já estava na hora de voltar para casa. Que estranho, Lúcia não me ligou hoje. Vou para casa, ela deve estar me esperando com o jantar. Despedi-me dos colegas de trabalho e segui para casa. Antes de chegar, passei na floricultura e comprei rosas para a Lúcia. Cheguei em frente de casa, coloquei o carro na garagem e estranhei. Lúcia não acendeu as luzes de casa hoje. Peguei no trinco da porta e estava tudo escuro. Liguei a luz e levei um grande susto. A casa estava completamente vazia. Nenhum móvel. Fiquei alguns minutos me sentindo perdido. Depois corri no vizinho ao lado e relatei o que houve. Ele respondeu: hoje mais cedo vi a sua esposa. Ela me falou que estava mudando de casa. Pelo que percebi, contratou uma equipe para organizar a mudança. Getúlio, penso que minha casa foi roubada. Eu a comprei há menos de 2 anos. Minha esposa vai ter um bebê. Não tinha planos para mudar. A deixei dormindo e fui trabalhar. Nesse caso, você deve ir à polícia. Vão investigar. Onde mora a família da sua esposa? Eu respondi: ela foi criada por uma tia que já faleceu. Alguma coisa muito ruim aconteceu. Calma, vizinho. Eu levo você até a delegacia. Nervoso assim? Você não pode dirigir. Entrei no carro de Getúlio e fomos até a delegacia mais próxima. Um jovem delegado nos atendeu. Fez algumas perguntas e me falou: você tem certeza que a sua esposa não tem nenhum familiar nesta cidade? Sim, eu tenho. Me mostra um documento da sua esposa. Eu mostrei e ele falou: vamos investigar com urgência. Por enquanto, não fale nada a ninguém para não atrapalhar a investigação. Quanto tempo vai demorar? A minha esposa está grávida. Precisamos investigar, encontrar pistas para chegar até ela. Saí da delegacia arrasado. Getúlio, meu vizinho, se colocou à disposição para me ajudar. Eu agradeci e fui para a casa da minha mãe. Quando contei a ela,
ela me disse: que história estranha. Como que ladrões vão roubar a casa inteira? Não sei, mãe. Lúcia está desaparecida. Minha mãe colocou o almoço na mesa. Eu não tinha fome, estava desesperado. À noite, não pude dormir. Fui para o trabalho, chamei os meus funcionários para uma reunião e disse a eles: vou precisar muito da colaboração de vocês. Estou com um grave problema pessoal. Vou ficar ausente. Por favor, cuidem de tudo. Procurem resolver dentro de suas condições. Assim que puder, voltarei. Todos saíram da sala. Miriam voltou, me trouxe água e falou: sua esposa está bem. Como você sabe? Só quero te passar mensagem positiva. No que precisar, por favor, me avise. Para tudo nessa vida tem um jeito. Depois disso, fui para a casa onde morava com Lúcia. Chegando lá, os investigadores estavam olhando tudo. Passaram-se 3 semanas e nada foi descoberto sobre o ocorrido. Meu vizinho garantiu que viu Lúcia ajudando a carregar a mudança junto com 4 homens uniformizados. Os investigadores não tinham respostas para me dar. Voltei para o trabalho exausto e com os olhos inchados de chorar. Miriam me trouxe café e perguntou: descobriram alguma coisa? Nada. Parece que estou em um pesadelo. Quero acordar e não consigo. Júlio, quando esgotar as investigações, ainda tem recursos. Como, Miriam? Se nem os investigadores estão conseguindo? Ela respondeu: me procure quando precisar. E saiu da sala. O tempo passou. A conclusão da polícia foi que Lúcia foi embora por vontade própria. A casa não foi arrombada e não tinha marcas de violência. Eu não me conformava. Procurei Miriam e a chamei no meu escritório. Eu disse a ela: terminou a investigação e nada encontraram. Qual é a sua religião? Quando criança, minha mãe me levava à igreja católica. Depois de adulto, nenhum lugar. Ela falou: espero que você aceite a ajuda espiritual. Minha mãe é vidente. Ela poderá ver onde está Lúcia e o que aconteceu. Eu quero. Quando podemos ir? Hoje, depois do expediente. Eu disse: sou o chefe. Te autorizo a sair agora. Saímos com o carro dela. A mãe morava em um sítio, um lugar agradável, com muitas flores. Entramos e a mãe de Miriam veio nos receber. Eu estava nervoso e ansioso. Me sentei. Arlete pegou na minha mão, me olhou por uns segundos e falou: sua esposa está bem, não está machucada. Só decidiu ir embora. Ir embora? Não é possível. Faz pouco tempo que casamos. Ela está grávida. Ela é mãe, mas a criança tem 5 anos e não é seu filho. Eu disse a ela: não estamos falando da mesma pessoa. Minha esposa e eu éramos felizes. Por que ela iria embora? Você precisa ouvir dela qual foi o motivo que a levou a fugir assim. Onde vou encontrá-la? Ela não tem família. Vá até uma escola que se chama Jardim da Esperança. É uma escola pública. Pergunte por ela. Leve uma foto e mostre. Vai ficar mais fácil de identificar. Eu não acreditei em nada que a vidente me falou. Fui embora. Fiquei pensando. Escola pública? Vou procurar. Encontrei o endereço e fui. Perguntei para algumas pessoas.
e nada. Mostrei a foto a uma senhora quando estava indo embora. Ela estava com um uniforme de limpeza. Ela olhou e perguntou: o que ela fez contra você? Ela é minha esposa, desapareceu e está grávida. Você não foi o único que ela enganou. Lúcia é minha filha. Ela vive dando golpes nas pessoas. Infelizmente, não foi isso que eu lhe ensinei. Eu lhe disse: eu quero vê-la. Por favor, me leve até ela. Ela não mora comigo. Vou lhe dar o endereço. Depois disso, acreditei na vidente e pedi a Miriam que fosse comigo. Chegando no endereço, meu coração parecia que ia pular do peito. Bati na porta, saiu uma criança, era um menino, que disse: minha mãe não está. Você está sozinho? Não, estou com o meu pai. O pai do menino saiu do quarto e foi até a porta. Miriam falou: sou amiga da Lúcia e viemos visitá-la. A casa era luxuosa. De onde veio tanto dinheiro? O marido falou: é melhor ir embora ou vai arrumar encrenca. Lúcia não tem amigos. Ficamos com medo e fomos embora. Eu queria sumir. Chorei tanto. Miriam falou: não se desespere. Vamos encontrar um jeito de falar com Lúcia. Enquanto você não falar com ela, não conseguirá seguir a sua vida. Vamos falar com a minha mãe. Mesmo que não acredite em espiritismo, ela vai nos ajudar. Aceitei ouvir os conselhos. Arlete, a vidente, disse: Júlio, reencarnamos tantas vezes. Lúcia leva uma vida moral desequilibrada. O seu desafeto de vidas passadas usou as fraquezas de Lúcia. Como assim um espírito pode ter influência sobre o outro? Sim, pode, se o encarnado estiver na mesma sintonia que o espírito vingador. Esse espírito, que hoje vive nas sombras da vingança, sofreu muito antes de falecer. Eu perguntei: mas o que eu fiz para ele me torturar tanto assim? Você foi um empresário de sucesso. Tinha uma filha. Isabela se apaixonou por André, um funcionário da sua casa. Ela engravidou. Os dois eram jovens. Você não aceitava sua filha envolvida com um pobre que não tinha nada para oferecer para ela. Quando a sua filha estava com 6 meses de gravidez, você a levou para outro país e expulsou o rapaz da sua casa. Ele viveu na rua até falecer. O espírito dele ficou vagando pela escuridão da dor e do ódio. Ele encontrou uma forma de te dar o troco. Isso não é correto, se vingar, mas sim perdoar. Lúcia vive de enganar. Por isso, esse obsessor a usou para te enganar. Passaram-se alguns anos, dei de frente com Lúcia, saindo de um mercado. Ela, sem dó, me falou: essa é a minha profissão, enganar e tirar proveito. Não sirvo para você. E foi embora. Minha vida estava de cabeça para baixo. Fui buscar conselho com a espírita Arlete. Ela me falou: só Jesus pode aliviar as suas dores. Não tem mal que dure para sempre. São aprendizados. Reorganize a sua vida. Perdoa e siga em frente. Nunca faça para o outro o que não gostaria que fizessem para você. O espírito vingador vai continuar me perturbando? Vai depender de você, da sua fé, das suas orações. Um espírito das sombras
ouve as orações que fazemos. Muitos se comovem e aceitam ir para a luz do Cristo. Miriam foi a luz que Jesus colocou na minha vida. Como entender o amor que Jesus tem por nós? Mesmo errando, Ele nos acolhe. Miriam e eu seguimos a vida juntos. Eu orava muito por Lúcia. Quando terminou a minha trajetória na Terra, voltei para o plano espiritual, que é a minha verdadeira casa. Como é bom voltar com o dever cumprido. Sei que tenho milênios para evoluir, entender os mistérios que trazemos no espírito. Só quem tem o dom da mediunidade para desvendar estes mistérios. Ditar a minha história traz lembranças e emoções. Sou grato a Jesus e aos irmãos dessa colônia que me ajudaram a chegar até a médium Sônia Lopes. Que relato, meus amigos, que ensinamentos que trouxe pra gente. A gente pode conviver com os nossos espíritos, com inimigos de vidas passadas, de duas formas. Eles estando desencarnados ou encarnados. Desencarnados dessa forma. Eles não reencarnaram ainda, nós sim, e pela nossa sintonia, eles nos encontram, eles nos acham e acham um meio para trazer essas perturbações para a nossa vida. E a outra forma deles nos perseguirem é estando encarnados. Acreditemos, meus amigos, inimigos de vidas passadas estão com a gente na nossa família. Por que eles reencarnam junto com a gente? Primeiro, pela sintonia. Segundo, para a gente desenvolver o amor, o perdão por esses espíritos que foram nossos inimigos. Essa é a justiça de Deus. E as nossas, como ele fala, as nossas condutas morais é que vão atrair ou afastar essas energias negativas. Se a nossa conduta for por bem, a gente vai afastar e vai atrair boas energias, bons espíritos para acompanhar a gente. Se a nossa conduta for conduta ruim, a gente vai atrair esses espíritos, esses inimigos de vidas passadas vão nos encontrar. Então tudo é sintonia. E é a nossa conduta moral que vai ditar a nossa nuvem de testemunha. E aqui no caso da Lúcia, que passou uma vida, como disse a mãe dela, né? Enganando as pessoas, sem dúvida nenhuma, ela tinha uma legião de entidades negativas que inspiravam esse tipo de comportamento dela. Uma dessas entidades era esse inimigo do Júlio, que encontrou nela uma brecha para poder enganar ele. Mas a justiça de Deus, gente, ela chega infalivelmente, não falha. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que dar conta das nossas atitudes aqui na Terra. Então, aqui, uns estão plantando e outros estão colhendo. No caso do Júlio, ele estava colhendo o plantio errado das vidas passadas. E a Lúcia, infelizmente, estava plantando atitudes muito, muito tristes que ela, sem dúvida, vai colher numa vida atual ou numa próxima. A gente não escapa da justiça de Deus, né? Então, que a gente possa escolher sempre o bom caminho. Se a gente quer colher o bem, plantemos o bem. Não existe segredo, né? É a matemática mais correta. Plantar o bem e colher o bem. E um caminho muito poderoso
para a gente ter essa paz é o Evangelho no lar. Através do Evangelho no lar, esses irmãos que nos atrapalham vão ser encaminhados, como ela fala, para a luz do Cristo. É um caminho muito poderoso, o Evangelho no lar. E óbvio, a nossa transformação, o nosso caminhar no bem. Então espero que vocês tenham gostado desse ensinamento lindo, curtam e compartilhem para mais pessoas. A gente se vê no próximo relato.